Pessoal, esse vídeo aqui que eu vou colocar no canal não é simplesmente por conta da polêmica. Como vocês estão vendo aí, são 4 horas e 45 minutos da manhã. Esse vídeo que eu vou colocar agora não é simplesmente por conta da polêmica que as falas da Ana Paula Valadão estão causando, tá? Mas por quê? Porque eu, Luiz Henrique, já falo sobre esse tipo de coisa há anos. Inclusive, tenho amigos e irmãos em Cristo que participam de igrejas assim, mas não abrem mão, não largam o osso, não abandonam o sistema, porque não querem, porque se acostumaram a fazer parte de um sistema gospel, E quando eu falo de um sistema gospel, eu já falo sobre os telões nas igrejas, sobre as luzes, sobre jogo de fumaça, sobre venda de coisas na cantina ou nas cantinas há anos. Irmãos, eu já falo sobre isso há anos. Aí agora tá causando uma polêmica danada porque a Ana Paula Valadão falou isso. A palavra de Deus já denuncia isso desde que o mundo é mundo. Só que é interessante. Parece que precisa de alguém com um certo nome na mídia falar alguma coisa que a Bíblia já fala há muito tempo, que aí sim, aí para o povo cego e gado, o povo que é gado gospel, não é ovelha não, gado gospel, aí sim, para eles tem crédito. Aí começa todo mundo a comentar, nossa, olha, viu o que a Ana Paula Valadão falou? Nossa, a Ana Paula Valadão falou que não pode vender pipoca na igreja. Meu Deus do céu, vocês não conhecem a palavra de Deus, não? A palavra de Deus já fala há muito tempo que Jesus entrou, virou a mesa dos cambistas, expulsou os compradores e vendedores do templo, fez o chicote, deu chicotada nos vagabundos que estavam lá dentro. Isso está no livro de João, tá? E disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Vocês estão fazendo dela covil de ladrões e salteadores. Aí a Ana Paula fala que tem igrejas que vendem pipoca. E aí, nossa, agora, meu Deus, olha a denúncia que a Ana Paula Valadão. Mas que povo mais hipócrita, né? Que povo mais hipócrita. Aí, a Bíblia já fala sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, né? Os falsos líderes, os ministros de Satanás, desde que o mundo é mundo. Aí vem a Ana Paula Valadão e denuncia o evangelho coaching. Aí, nossa, olha só a Ana Paula Valadão. Viu só o que ela falou? O evangelho coaching. Ah, então é errado mesmo. Meu Deus, olha só. Aí, um cara chamado Paulo disse assim: o evangelho que eu prego não consiste em técnicas de persuasão humana. Técnicas de persuasão humana.
Deixa eu falar de novo, porque talvez você não tenha entendido. Técnicas de persuasão humana, tá? A musicoterapia, que eu também já denuncio há muitos anos, é um tipo de técnica de persuasão humana. Se você não sabe, a música, ela não passa, tá? Desculpa, pessoal, eu tô bocejando porque eu tô com muito sono e trabalhar à noite, quem sabe o que é isso, não é fácil. A música, ela não passa pelo seu córtex pré-frontal, ou melhor dizendo, ela passa direto, ela não para. Esse córtex pré-frontal, ele é uma barreira que Deus colocou de avaliação. Uma parte do seu cérebro que trata da parte de tomada de decisões, de avaliação daquilo que é certo e que é errado. E aí, entenda, a música atravessa isso direto. A música atravessa essa barreira direto, sem pedir licença, tá? E aí, então, as pessoas aprenderam que frequência, tá? Frequência musical, preste atenção. Eu estou falando de hertz, megahertz. Você estuda um pouquinho sobre frequência, sobre ondas, que você vai entender o que eu estou falando. Inclusive, se você não sabia, existem até as frequências de afinação dos instrumentos que são exatamente usadas para isso, para alterar comportamento. Para alterar comportamento nas pessoas. Milhões e milhões de músicas são compostas com essa finalidade, alterar comportamento nas pessoas. E isso acontece. Então, nos muitos cultos de décadas para cá, sobretudo da época dos anos 90, né? Dos anos 90 para cá. Nos anos 80 ainda tinha uma certa sinceridade nas igrejas, mas nos anos 90 já veio a unção do riso, a unção do cachorro, a unção do leão, a unção do macaco, a unção de comer grama. Se você acha que eu estou inventando coisa, coloca aí no YouTube, unção de comer grama. Aí você vai ver o povo, gado, correndo para grama e comendo grama, porque eles acreditaram que aquilo ali tinha uma unção de Deus e algum líder do inferno, transvestido de homem de Deus, mandou eles fazerem isso e eles obedeciam cegamente. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? A música, ela faz isso. Ela altera comportamento, tá? Aí vem a Ana Paula Valadão, eu estou falando de técnica de persuasão humana. Aí vem a Ana Paula Valadão e fala: um teclado que toca numa frequência e vai mudando, vai alterando e toca de uma forma que vai fazer com que as pessoas pensem de um jeito ou se comportem de um jeito. Aí, o que a Ana Paula Valadão fala, aí tem crédito, né? Povo hipócrita e imundo. Povo hipócrita e imundo. Até quando vos suportarei? A verdade é essa. Isso é a musicoterapia, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. É usada para enganar milhões e milhões e milhões de congregações, desde as pequenas até as mega churches, com técnicas de musicoterapia, de persuasão, de frequências
para alterar comportamentos. Você entendeu agora como Satanás é sábio, como ele é inteligente, e ele usa as coisas físicas e pseudo-espirituais, porque isso também é ciência, isso é ciência. Em muitas coisas, irmãos, preste atenção, não tem nada de espiritual, é ciência, e Satanás usa a ciência em seu favor para enganar o povo de Deus. Você entendeu agora? Porque está escrito, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Você entendeu isso? Você entendeu o que Jesus queria dizer? Jesus não jogava palavras ao vento, não, irmãos. Jesus não jogava palavras ao vento. Ele instruiu, assim, cirurgicamente, milimetricamente, a nós, os verdadeiros cristãos, sobre tudo isso que iria acontecer há mais de 2000 anos atrás, com a sua palavra. Aí hoje, uma coisa que já está escrita há séculos, causa espanto na mídia, né? A mídia porca e imunda gospel. A verdade é essa. Ai, olha, que a palavra faladão falou, olha que verdade. Meu Deus, parece que é Elias Batista. A mistura de profeta Elias com João Batista, né? Parece que é Elias Batista. Para ter mais veracidade o que ela fala. Uma pessoa que cresceu nesse sistema, que viveu e se aproveitou desse sistema. Há pouco tempo atrás houve uma guerra, uma briga entre, se eu não me engano, ela e outro também dos líderes evangélicos. Ô, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Aqui não vem não que vai tomar tiro, hein? E morre mesmo, porque os camaradas aqui comigo, aqui, ó, é tudo do pop, hein? E vai morrer mesmo, hein? Ela e o Silas Malacheia, entendeu? Por causa de dízimos e ofertas. Se pode enviar o dízimo de tal maneira, você tem que levar na casa do Senhor. Meus irmãos, abra os seus olhos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, gente. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é muita cegueira. É muita gente idiota seguindo outras pessoas mais idiotas, que de idiotas não tem nada, são manipuladores. Ou você acha que quem faz uma grande denúncia dessa, que a Bíblia já faz essa denúncia há séculos, também não está querendo uma fatia um pouco mais gorda de um bolo que tem bastante recheio e muito glacê? Aquele glacê, sabe? Antigamente a minha mãe fazia bolos, né? Tinha aqueles bolos gigantescos assim com... literalmente o bolo era um campo de futebol, tá? Tinha aqueles jogadorzinhos. Aí uma parte que eu gostava, além de comer aquelas casquinhas que ficavam grudadas no tabuleiro, que ela deixava comer depois que ela cortava, para colocar as quantidades dos tabuleiros, dos bolos, para montar o tamanho do bolo original, tinha parte do glacê, que também era feito em casa, o glacê. Hoje em dia você compra essas tortas todas produzidas, né? Não, antigamente era tudo feito em casa, batia na batedeira. E se eu não me engano era com gordura hidrogenada. Com gordura hidrogenada. A gente foi criado meio que... Olha, nós somos... Um parênteses rapidinho. Bom, nós somos uma geração que foi criada, assim, curando machucado com mercúrio, né? Então... curando machucado com mercúrio. E tinha o mertiolate também. E se o mertiolate não ardesse, era falso, entendeu? Aí hoje tá tudo alterado. Então, voltando ao glacê, né? Assim, uma das partes que eu mais gostava era o glacê. E eu lambia. Olha, eu passava... Tava assim, como é que era antigamente, né? Eu pegava aquelas
pás, né? Aquelas pás de misturar da batedeira. Eu nunca mais vi até uma batedeira na minha vida, sabia? Eu tenho 45 anos, nunca mais vi nenhuma batedeira funcionando assim de verdade. Nunca mais vi. Hoje em dia a onda é das coisas prontas, né? As pessoas não sabem nem mais fazer as coisas. Que geraçãozinha fraca. Então eu lambia aquilo, eu passava a língua naquelas lâminas. Eu lembro disso. Passava a língua naquelas lâminas. Queria saber se podia cortar? Queria saber nada, eu queria saber do glacê. Gostoso pra chuchu. Metia o dedo entre aquelas lâminas lá, entendeu? E se a mãe fosse lavar, já estava praticamente lavado. Pré-lavado, né? Então as pessoas hoje que fazem uma pseudo-denúncia dessa, bombástica, na verdade estão querendo a fatia desse bolo enorme que vem com um glacê maravilhoso, que todos podem comer um pouquinho. Você entende? Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Às vezes isso tem um sentido contrário do que te foi ensinado até hoje. Você pensa uma coisa, mas a palavra de Deus está querendo dizer outra. E está sendo enganado também. Aí a Ana Paula Valadão fala sobre musicoterapia, técnica de persuasão humana, fala sobre evangelho coach, fala sobre vender coisa nas igrejas. Aí, oh meu Deus, olha que denúncia séria que a Ana Paula Valadão está falando. Meu Deus, agora é verdade, Jesus está voltando. Meu Deus, vamos todo mundo, vamos ser da igreja da Ana Paula Valadão agora. Eu vou procurar uma church da Ana Paula Valadão, eu vou ser um Valadete. Você. Eu vou ser o Ano Paulo Valadete. Meu Deus do céu. Eita, gente, pelo amor de Deus. Vamos ouvir aí o que a Ana Paula Valadão vai falar, tá? Eu vou tirar o fone aqui para deixar o áudio, peraí. Bom dia, igreja! Rapidinho, só uma coisa aqui, só uma coisa. Ela fala aí no início, eu não vi esse vídeo todo não, tá? Eu vi só esse pedaço do início aí e em alguns outros lugares as partes que ela grita. Mas o vídeo todo eu não tinha conseguido ver ainda não. Então o que acontece? Ela fala aí, né? Crente procura uma casa para adorar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A casa que você deve adorar a Deus é a sua. A sua casa é a casa em que você deve adorar a Deus. A sua casa é a casa. Eu vou repetir, porque talvez você... Será que você vai acreditar se eu citar um versículo bíblico, que daí talvez tenha um pouquinho mais de credibilidade para você, né? Talvez tenha um pouquinho só mais de credibilidade para você, né? Só um pouquinho. A Bíblia diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? E o Deus que te vê em secreto, ou seja, você está adorando no seu quarto. Você está orando, se dobrando diante de Deus no seu quarto, na sua casa. Precisa você procurar alguma casa para... não, mas... eu não vou entrar nessa questão do templo agora não, porque isso para mim é enfadonho pra caramba e... assim, quando o filho te liberta e você realmente é livre, tem alguns assuntos que se tornam meio chatos, né? Cansativo. Então vou me ater só a esse versículo aí, tá bom? Então assim, a casa que você deve adorar a Deus é a sua casa. Se tiver um local onde você possa ter comunhão com os irmãos sinceros, que adore a Deus, não tem problema nenhum em ter esse lugar. O problema é chamar aquele lugar de casa de Deus, que é outro problema. Bem pior ainda, tá? Então, preste atenção aí, né? Dada essa explicação sobre casa para adorar a Deus, você entendeu agora, né? Você é uma pessoa inteligente. Vamos ouvir o que a Ana Paula Valadão está falando. Paz do Senhor!
ao Senhor, porque crente é assim, né? Tá de férias, tá viajando, deu domingo, quero ir numa igreja. Quem também faz isso? E eu falei, Senhor, eu quero cultuar nessa manhã, nesse domingo. Irmão, Não, eu já pensei assim, deu domingo, quero ir numa igreja. Não, eu já fui assim. Eu já fui manipulado assim. Deu domingo, eu quero dar uma descansada. Deu domingo, se eu puder, eu faço alguma coisa bacana. Deu domingo, eu vejo até um filme, né? Um filme que vá talvez me acrescentar alguma coisa. Deu domingo, eu posso pegar e vou ler a Bíblia na minha casa. Deu domingo, eu posso ligar o microfone numa caixinha que eu tenho lá e botar um karaokê para rodar e ficar adorando ao Senhor com a minha voz. Deu domingo, eu faço isso. Deu domingo, eu não preciso procurar uma que chamam de igreja para adorar ao Senhor. Até porque hoje está difícil, né? Você não entrar na malha fina da manipulação gospel. mostra uma casa onde eu possa ir te adorar. Ele me amou. Senhor, não posso viver. Messias, o meu. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Assim eles são todos. Um parêntese aqui, né? Um parêntese aqui. Que pena, né? Que pena. Um louvor como esse, né? Quero beber do teu rio, Senhor. Que embalou, na verdade, que embalou, assim, muitas histórias de renovação em Deus, de uma vida nova em Deus, de um novo nascimento em Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Olha o que diz essa letra. E preste atenção no que isso se tornou nos nossos dias. Uma coisa tão imunda, né? Uma coisa tão suja. Um rio de águas podres. Um rio de águas podres do evangelho de fariseus. Foi isso que se tornou. Foi nisso que se tornou. O rio de águas limpas, águas cristalinas. Lembra também de uma outra? Como águas cristalinas que transborda o coração. É assim que teu Espírito há em mim. Imagina, se tornou um rio de águas podres, não o Espírito de Deus, mas esse rio do qual eles cantavam, a água se escureceu, a água se apodreceu por causa deles mesmos, por causa deles mesmos. A própria família Valadão, toda dividida, né? Toda cheia de polêmicas gospel, cada um com a sua church, do Império Church. E aí o povo todo ainda continua seguindo aos profetas falsos do fim dos tempos. Vamos continuar ouvindo o que a Ana Paula Valadão tem a dizer. Só assim faz sentido viver, Senhor. O que dele por ele ainda glória. Pra sempre. Aleluia, eu quero dizer pra você. Pra sempre. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, irmãos. Eu falo isso categoricamente afirmando, porque eu sou um que fui enganado seriamente no meu passado, profundamente, tá?
por causa de gente que começou a falar essas línguas estranhas aí. E era demônio, irmãos. A pessoa que estava profetizando, que enganou uma igreja inteira, representada ali naquele local que eu estava lá. Eu vi. Eu fui um dos enganados. Por isso eu falo com tanta propriedade e desafio qualquer um que tente me provar que essas línguas satânicas são do Espírito Santo de Deus, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, tá bom? São línguas, eu vou afirmar categoricamente que são línguas de demônios. As línguas de Atos 2 são línguas humanas que o Espírito Santo de Deus deu a cada um para que falassem em idiomas diferentes, das nacionalidades diferentes. Naquela época, para quem não sabe, tinha de 13 a 17 nacionalidades diferentes, mais ou menos em Atos 2, ali naquele local, tá bom? O evangelho estava sendo difundido, por isso Deus fez com que, né, você lê lá no texto que está escrito assim, ó, e viu como que línguas de fogo descendo sobre suas cabeças repartidas, ou seja, línguas divididas entre eles de nacionalidades, de países diferentes. Tanto é que ali tinha medos, persas, elamitas e outras nacionalidades. Aí eles se espantavam e dizendo, olha, esse pessoal aí não é aquele pessoal que a gente sabe que não tem estudo direito? Como é que eu estou ouvindo eles falarem em grego? Como é que eu estou ouvindo eles falarem aqui em francês? Como eu estou ouvindo eles falarem em alemão? Meu Deus, então realmente é o Espírito de Deus. E assim cada um levou uma porção do Espírito Santo real, verdadeiro de Deus, através da linguagem de fogo, que realmente é um dom, tá bom? Não acredite em outro tipo de dom de línguas que é mentiroso, é doutrina de demônios. Eu vou afirmar mais uma vez. Os dons de línguas que temos visto ou são meninice espiritual ou doutrina de demônios. Assim, 90% é doutrina de demônios que Satanás não está brincando de enganar crente não, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque eu também não só já fui enganado por isso, como também já falei estas línguas que não tem nada a ver com Deus, tá bom? São pessoas enganadas, manipuladas por um sistema, controlados por demônios. As línguas originais, né? Inclusive aquelas línguas que foram usadas lá na Torre de Babel. Desçamos e confundamos eles com línguas. As línguas que Deus deu lá também, né? São línguas humanas, são línguas de nacionalidades, de forma que a construção da Torre de Babel foi obrigada a parar porque eles não se entendiam. Então, cuidado, irmãos, cuidado quando alguém começar a falar xalabaia, lava-saia, lava-sungas e pipocas carameladas, e me ri para lá para trás, e me cantas que tu me levas, onde vai de Kombi novas. Cuidado, irmãos, são demônios querendo enganar você na sua meninice espiritual. Preste atenção, ela começa a sapecar essas línguas, e aí em seguida começa a tal denúncia do gospel que eu já falei, né? A denúncia bombástica que eu já expliquei que a Bíblia já denuncia há séculos. Não foi a Ana Paula Valadão quem criou isso. Não foi a Ana Paula Valadão, e o mesmo diabo que está sendo usado para enganar hoje é o mesmo que participou inclusive das escrituras de uma forma antagônica, mas também influenciadora. Irmãos, vamos abrir os olhos. Sempre que tiver alguém assim, falando essas línguas, ou você tem a autoridade em nome de Jesus para repreender, e bem provavelmente vai cair demônio manifestado ali, tá? Não se espante. Ou você saia de perto. Saia de perto. É um ambiente, eu vou repetir, é um ambiente controlado por demônios, tá bom? Eu estou falando isso por experiência própria. Eu não estou inventando algo que eu vi num vídeo de YouTube. Eu fui um dos enganados quando eu era mais moço por demônios que faziam isso aí na congregação onde eu frequentava, tá? Eu desafio qualquer um vir dizer que nesse vídeo, ai, as línguas de fogo são xalabás. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Se você continuar acreditando
nisso, dessa forma, o inferno é certo, não tenha dúvida. Então, quando alguém abrir a boca e começar com essas línguas espirituais estranhas, porque inclusive essa expressão, tá bom? Inclusive, preste atenção, por favor, essa expressão, línguas estranhas, não existe na Bíblia nem nos originais. E se a sua versão de Bíblia traz esta expressão, ela é uma versão mentirosa, porque isso não existe, tá bom? Preste atenção. Vamos ver o que ela fala. Logo em seguida, a denúncia bombástica dela, da venda de pipoca, da musicoterapia, do evangelho coaching, das caravanas para aprender sobre neurolinguística para hipnotizar o povo. Tudo o que a Bíblia já denuncia. Irmãos, preste atenção, Mateus 24, lá está escrito, irmãos. Mateus 24, olha, não se admire se Satanás é capaz de transformar em anjo de luz, que dirá os seus ministros. Precisa, dona Paula Valadão, falar alguma coisa sobre isso? Você já não tinha isso descrito na Bíblia, não? Aí agora vem alguém falando, olha, nossa, mas ela está rompendo com o sistema, ela está denunciando esse sistema. É mesmo, irmão? Ô, irmãos, preste atenção, irmãos, cuidado, que quem manipula essas coisas, inclusive na mídia gospel, é o próprio Satanás, irmãos. Abra os seus olhos, pelo amor de Deus. E se você está vendo esse vídeo aqui, está ouvindo isso que está sendo falado, é porque Jesus ama muito você e não quer que você seja mais um desses gados, não é nem ovelha nem bode, tá? São gados, massa de manobra, só vão servir para churrasco, tá bom? Preste atenção, tenha discernimento. É uma coisa que a igreja hoje não tem, é discernimento espiritual. São enganados, são enganadas. Atenção, quando começar com esses xalabaias, saia de perto, são demônios. Viu? Começou a falar as tais línguas, pode se preparar. Já vem algo aí que para quem acha que é Deus, vai ser Deus. Tá bom? Para quem acha que é Deus, vai ser Deus. Mas não é Deus. Não é Deus, irmãos. Abra os olhos, não é Deus. Cuidado, cuidado. Você entende agora por que Jesus falava assim, ó? Em verdade te digo. Era sobre isso que Jesus estava falando, irmãos. Ele é a verdade e ele estava afirmando para você. Olha, eu estou te falando a verdade. Abre os teus olhos. Aleluia, eu quero dizer para você, eu não sei o quanto isso vai me custar, mas eu já... Olha, eu quero dizer para você. E quantos enganos não tem aí nas igrejas que começam exatamente com essa frase? Filho, filha, eu quero dizer para você, xalabai, labaxuri, lalalaias, que eu vi quando você estava e vai metralhando. Eu quero dizer para você, ou seja, uma mensagem de cunho pessoal. E qualquer um, preste atenção, preste atenção, eu vou te dizer uma coisa assim. Não importa se tem ali 1, 2 ou 20 mil pessoas no local, preste atenção, tá? Quando alguém que está com o microfone na mão diz, eu quero dizer para você, todas, inevitavelmente as pessoas que estão naquele ambiente vão achar que é para elas pessoalmente aquilo, tá bom? Eu quero dizer para você, então tome cuidado, você que está num ambiente onde as pessoas usam esse tipo de técnica, cuidado, muito cuidado. Eu quero dizer para você, o Senhor está te mandando não sei o que, não sei o que. Se vier isso aí acompanhado das tais línguas, antes ou depois, irmãos, saia fora o quanto antes. São ambientes controlados por demônios. E vão levar uma enxurrada de gente para o inferno junto com eles, tá bom? Eu quero dizer para você,
Vamos lá. Eu já fiquei meio mal dar. Eu quero dizer que eu vi uma glória atrair 3.000 novos salvos num mês, que passavam de ônibus na avenida e desciam atraídos sem saber que prédio era aquele. Eu já vi a gente tentar entender o que estava acontecendo, porque era muito maior do que qualquer coisa que a gente tinha visto antes. Deus quer fazer de novo, Ele quer superar o que Ele já fez. Será que vocês não... Preste atenção. Deus quer fazer de novo, quer superar o que Ele já fez. Isso não vai existir, tá bom? O que Deus fez está feito. A maior superação de Deus para o ser humano, que aponta para a eternidade, é Jesus Cristo na cruz. E nada mais. Nada mais. Nem o mover, nem uma pseudo-chuva, nem o vento, nem o soprar, nem uma unção do copo d'água, da rosa ungida, da vassoura ungida, vai superar o que Deus já fez através do sacrifício de Cristo na cruz. Então esqueça essa história de que Deus vai superar o que Ele já fez. Querido, Deus fez a criação inteira. Ele vai superar o que Ele já fez? Você precisa saber analisar as coisas. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, vão usar a palavra de Deus para te enganar. Satanás usou a palavra de Deus contra Jesus. Olha a petulância desse desgraçado. Ele usou a palavra de Deus contra Jesus Cristo, o Verbo. Ele usou o Verbo contra o Verbo. Você está entendendo na petulância desse bicho? Ele usou o Verbo contra o Verbo. Aí você está ouvindo que Deus vai superar ou quer superar aquilo que Ele já fez? Ah, mas aí está escrito, né? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu faço. Não é no contexto que está sendo dito nesse altar aí. Não é no contexto que está sendo dito aí. Não é. Cuidado, irmãos. Cuidado com o engano. Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que batizam, que fazem igrejas que fazem caravanas, para irem aprender como se batiza 2.000 pessoas. Eu, Luiz Henrique, conheço gente que chegou aí para os Estados Unidos para entender, para aprender qual é a técnica do sucesso do crescimento das igrejas dos Estados Unidos. Como se faz para uma igreja crescer? Minha resposta, eu particular, Luiz Henrique, pregue a palavra de Deus. E se a igreja esvaziar, que vão para o inferno. Mas você está fazendo o seu papel. Pregue a palavra de Deus. E se a igreja encher, é porque estão realmente sedentos, querendo ouvir a verdade. Mas caso contrário, você fez o seu trabalho, o seu papel. E eu vou além, tá? Há muito tempo que eu já sei que tem pastores brasileiros que vão não para os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos aí é o souvenir, é a cereja do bolo. Eles vão para a África, irmãos. Preste atenção no que eu estou te ensinando agora que você não sabia, tá? Tem pastores brasileiros que vão para a África aprender magias de demônios, porque lá a bruxaria é muito séria, né? O ocultismo, que lá não é ocultismo, lá é bruxaria liberada e aberta mesmo. Tanto é que lá os bruxos voam. Lá os bruxos
assumem forma de animais. Isso para nós aqui parece até uma utopia, mas para eles é uma distopia. Para eles é uma realidade. É o contexto do voodoo em que eles cresceram e foram criados. Tem pastores que vão para lá, irmãos, para a África, para aprenderem voodoo, técnicas de persuasão demoníaca e espiritual, de manifestação de poderes espirituais, e usam isso nas suas congregações, irmãos. E as pessoas caem em prantos acreditando que é o Espírito Santo de Deus e são demônios. Povo cego, nécio, sem discernimento. Aí eu lembro da passagem que Jesus estava conversando com os discípulos e ele falou, os discípulos perguntaram para ele e falou assim: Jesus, Senhor, por que para nós o Senhor fala? Normalmente para eles você fala com parábolas. Havia um homem, saiu o semeador, o camarada foi pescar. Aí Jesus explicou. Chega aqui, pessoal, deixa eu explicar então para vocês. Olha, é porque para eles foi dado o espírito de profundo sono, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e nem se entenda acerca das coisas do reino. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino espiritual, os mistérios do reino. Você entendeu agora? Por que esses camaradas, esses vagabundos espirituais vão para a África, vão para os Estados Unidos aprenderem técnicas para manipular a massa, o povo cativo sem conhecimento? Exatamente por isso. Porque o povo não sabe a diferença entre o Espírito de Deus e um demônio falando. A verdade é essa. Eles não sabem a diferença entre a unção de Deus e o arrepio causado por um ambiente controlado por demônios, seres espirituais da escuridão, que inclusive influenciaram as pinturas das igrejas around the world, ao redor do mundo, de preto por dentro, dizendo que essa é uma tendência. Tendência da onde? Do inferno. E vamos continuar ouvindo aí a profeta de 2025, Ana Paula Valadão. Causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Encantar, preste atenção. CEOs que ensinam como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Cadê o Espírito Santo nisso? Não tem, não está lá, não está lá mais. Cuidado, o Espírito Santo não está mais lá. Tem outra coisa, tem outro monstro, um Frankenstein lá no lugar do Espírito Santo, ensinando e te esperando para encantar a sua experiência ao entrar na igreja. Eu não estou, irmãos, preste atenção, seja maduro para entender, por favor. Eu não estou dizendo que você não deve ir a um templo para adorar a Deus. Seja maduro, tenha discernimento, por favor. Eu não estou falando aqui para nécios espirituais. Eu não estou falando aqui para pessoas burras espirituais, tá? Quem está me ouvindo falar, entenda o que eu estou dizendo. Tem outro bicho lá na frente pedindo seu dinheiro. Tem outro bicho lá na portaria recebendo você. E você está achando que é o Espírito de Deus, porque você sente uma coisa gostosa ao entrar naquele lugar. Foram técnicas ensinadas por demônios para encantar. As luzes são preparadas. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes até mesmo os aromas dispersados nos cantos daquele local são para justamente encantar você, para você ter experiências neurosensoriais e ficar tomado por algo que você acredita ser a glória de Deus e é movimentação de demônios naquele ambiente. E eu falo isso com tristeza, tá bom, irmãos? Eu não falo isso com alegria. Eu fico triste com um negócio desse. Fico triste. Luzes que piscam para te hipnotizar. Eu tenho amigos que se eu falar sobre as luzes do templo, eles vão ficar
de certa forma, chateados comigo. Porque na igreja deles tem luzes. Na igreja deles altera-se a luz para um momento ou outro do culto. Eu pensei que antes era o Espírito Santo, a única luz de dentro do templo e de fora também, porque está escrito: não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus, sois edifícios, sois morada, templo do Todo-Poderoso? Aí lá dentro tem luz que pisca, tem luz que se movimenta, tem canhão de luz que, de acordo com o tipo de louvor, que não é louvor, são canções antropocêntricas, tem luzes que vão sendo alteradas ou alternadas, inclusive nas cores. Aí você dá uma estudada também sobre o termo para você aprender, tá bom? Por favor, tenha humildade, procure o termo no YouTube ou no Google que diz assim: cromoterapia. Cromoterapia. Aí você vai aprender o poder que tem as cores. Aí você vai começar a entender um pouquinho mais do mundo gospel, que você não sabia até agora, só você. Mas os demônios já sabem há muito tempo. Então você aprende sobre cores, sobre luzes, sobre som, sobre frequências. E a junção dessas coisas faz parecer que é o Espírito de Deus. Eu falo isso com tristeza, irmãos, porque dentro da maioria o Espírito Santo não está mais lá. Não está mais lá, irmãos. Som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção. Viu? Muitas das vezes, quase todas as vezes que você foi a um culto desse e foi iludido, ludibriado por seres espirituais chamados demônios, você voltou para casa achando que foi a presença de Deus. E eu não falo isso com alegria, tá bom? Eu falo com tristeza. Mas eu tenho que fazer esse trabalho de alertar você. Assim como também músicas que tocam assim, né? O grandão da Galileia já chegou na casa. E que não sei o quê. Olha ele passando aí. Ê, Remécia, ê, Decovas. Irmãos, abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Assim como está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, também a apostasia satânica e diabólica está a um nível avassalador e convincente demais para se perceber a diferença. Só vai perceber a diferença quem é escolhido. Preste atenção. Só os escolhidos não serão enganados. Mesmo assim, está escrito: e, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, imagine o peso da veracidade desse engano. Abra os seus olhos, irmãos. Estamos vivendo o pré-fim. Confundindo a unção de Deus com o atalho do inferno. Preste atenção. Confundindo a unção de Deus com o atalho do inferno. Você percebeu que, ao ela falar, o que está sendo colocado no fundo? Um teclado tocando, irmãos. Numa frequência, irmãos. Não, mas ali é a unção de Deus, sim. Bom, se você não tem discernimento espiritual, você não vai saber o que é a unção de Deus e o que não é. O teclado está... Preste atenção. Olha, eu tô sendo redundante demais aqui nesse vídeo, mas é necessário, tá? O teclado está abrindo o córtex pré-frontal das pessoas e está fazendo a mensagem atravessar como uma mensagem verdadeira para que se dê crédito ao que se está falando.
Eu gosto, preste atenção, eu gosto de um fundo musical. Eu, Luiz Henrique, gosto. Só que preste atenção, irmãos. Luiz Henrique, sei que se o meu filho tocar um teclado junto comigo, eu ministrando, eu sei que não é um som de demônios, irmãos. Sabe por quê? Quem criou meu filho foi eu. Você entendeu a diferença? Só que você está num ambiente onde você foi e irmãos, tudo foi preparado para receber você e te enganar. Técnicas de persuasão humana, técnicas diabólicas, estudos feitos milimetricamente para que você acreditasse que era Deus naquele culto. Cuidado, irmãos. O engano está aí. Satanás não está brincando de enganar. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrás. Associação com Mamon. Irmãos, isso é uma novidade para você? É mesmo? Igrejas fazendo associação com Mamon. Isso é uma novidade para você? Irmãos, no passado, Israel, a queridinha dos povos que gostam de colocar símbolos judeus dentro das igrejas sem saber o que significa. Israel ofereceu crianças a um deus chamado Moloque. Você não leu o Velho Testamento, não? Você não conhece Bíblia, não? Você não conhece Bíblia? Você não lê Bíblia, não? Israel, irmãos, é o povo escolhido por Deus. Por isso também está escrito, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. O povo sacrificava os seus pequenos irmãos para demônios. E Deus os puniu severamente. Eu vou falar para vocês que não tem esse sacrifício que foi feito, que o mundo inteiro fala daquele povo. Então, aquilo ali, irmãos, Deus tinha falado que ia fazer. Não foi espanto nenhum para quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus. O que aconteceu ali foi um massacre? Sim, foi um massacre gigantesco e desumano, mas se você rejeita aquele que te resgatou, se você rejeita aquele que morreu por você, que deu a vida por você, que te amou desde antes da fundação do mundo, e você se prostituiu com outros deuses e deusas, dizendo, esses são os meus Baalins, esses são os meus deuses. E aí, como é que faz? Como é que isso se resolve agora? Aí então, você olha e vê que um tipo de coisa como aquela, desumana, aí então você entende, desumana é por alguma coisa que não foi humana, né? Você entendeu o raciocínio? Uma coisa desumana é por algo que não é humano. Aí você entenda. Tanto pode ser, porque se você não sabe, preste atenção, Deus mata. Eu quero fazer um alerta para os falsos cristãos que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo. Deus mata. Não brinque com Deus, porque Deus mata. Deus mata. E de formas terríveis. Terríveis. Satanás também mata. Mas eu te faço a seguinte pergunta. Das mãos de Satanás, Deus te livra? E das mãos do Todo-Poderoso, quem é que vai te livrar? Está escrito, não sou eu que estou inventando. Aí você lembra do tal sacrifício do qual eu estou falando aqui? E diz a Bíblia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Eu tenho alguns vídeos, acho que está nesses últimos vídeos que eu tenho lido o Velho Testamento, eu tenho mostrado Deus, o que Deus tem feito com o povo, o que Deus fez com o povo no passado, entregando eles a mazelas terríveis, irmãos, terríveis, terríveis, por causa de desobediência, por causa de prostituição espiritual, grave esse nome. Prostituição espiritual é o estado no qual se encontram as igrejas em 2025. Então Mamon, assim como Baal, é um principado que governa locais inteiros, jurisdições. Então, pegando esse gancho e voltando para a fala dela, igrejas que fazem associação com Mamon, a palavra de Deus já fala sobre isso, irmãos, há milênios, porque é mais de 2000 anos atrás. Aí Ana Paula Valadão está falando, oh, que denúncia, meu Deus, é Jesus que está voltando. Irmãos, vamos acordar, vamos amadurecer, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Esse contrato entre os seres celestiais da maldade e as igrejas já existe há muitos anos. Uma vez eu estava vendo uma manifestação de um demônio e um pastor dando microfone para o demônio falar. E aí o demônio falando, eu vou matar, eu não sei o que. Eu fiquei pensando, falei, poxa, era uma reunião lá deles lá. E eu fiquei pensando, poxa vida, como é que Deus vai permitir um negócio desse aí que o demônio, eu tô vendo nitidamente que o demônio tá colocando medo nos irmãos da congregação e o pastor tá dando crédito para aquele demônio falar, para aquele demônio ameaçar as pessoas. Aí o irmão assim, ó, irmão não, né? Um falso profeta lá, falando, e o que você vai fazer, demônio, com essas pessoas que não participarem da campanha? Demônios, irmãos. Eu vou matar, e vai dar certo a vida, e vai dar tudo errado, e não sei o que, e vai ser desgraça. E eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? É um demônio que tá ali e aquele pastor tá dando crédito para ele, tá entregando a congregação na boca do demônio, pro demônio falar o que quiser. Aí eu questionando a Deus, né? Senhor, o que tá acontecendo ali? Deus falou comigo que tinha um contrato ali, o contrato, como assim? Aí Deus me explicou, ele falou assim, olha, os demônios ficam com as almas e os pastores ficam com o dinheiro que as almas vão trazer. Será que deu para entender, irmãos? Com maior clareza que essa eu não consigo explicar. Então, esse papo de associação com Mamon, com todo tipo de entidade maligna, as igrejas já fazem há milênios. O povo escolhido por Deus fez isso, irmãos. O povo escolhido por Deus fez isso há milênios. Então isso não é um papo novo. Não era para espantar ninguém. Não era para espantar. Preste atenção, se a igreja de Jesus hoje, em 2025, fosse a igreja verdadeira, de fato, isso não teria repercussão alguma. Por isso eu fiz questão de fazer esse vídeo, não para polemizar, mas para explicar e trazer uma visão bíblica à luz da palavra de Deus para você sobre esse fato. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado. É a era do engano. É a era dos anjos de Satanás enganarem. Só que com muita eficiência, né? 2025, a era dos anjos caídos. As famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Não é na porta, não. As pequenas congregações que eu já participei até hoje,
Vendem bolinho, cafezinho, suco, guaraná, Coca-Cola. Na época que eu era criança era aquele baré cola, né? Aquela garrafa de vidro. Nas cantinas das igrejas, irmãos. Não é nem na porta, não, é na cantina. E aí, uma venda na porta da igreja está espantando? A venda já está lá dentro há muito tempo, irmãos. Camisa, bermuda, gospel, livros, CDs evangélicos, tudo sendo vendidos a um preço bem baratinho para ajudar a obra de Deus, irmãos. Ajudem, por favor, porque Deus está precisando do seu dinheirinho. Deus está carente do seu dinheirinho, irmãos. O Deus deles, o Deus safado e vagabundo deles, que são vagabundos espirituais, irmãos. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui. Não existe outra rocha. Franquias fazendo dinheiro. São negócios, é o business. É o business. Querido, meu querida, minha querida, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Quantos brechós você já acompanhou na sua igreja? Quantos brechós daquelas roupas mal acabadas? Aquelas roupas que o cidadão não quer mais? Aí bota lá para vender por um preço bem baratinho, para ajudar na obra. Bem baratinho, irmão, bem baratinho. Tá? É só para ajudar na obra mesmo. Foi isso que Jesus mandou fazer? Vagabundos, foi isso que Deus mandou fazer? Ele mandou dar, doar. Aí eles colocam lá coisa. Outro dia eu vi uma cantora do gospel antiga, e que ainda tem nome no gospel, dizendo, presta atenção, eu de tempos em tempos, né, eu boto lá minhas bolsas importadas para vender, bolsas que custam 4, 5 mil, irmãos. Boto lá para vender na igreja por um preço bem baratinho, irmãos. Olha, e as irmãs ficam todas alvoroçadas para comprar as minhas bolsas. E é uma maneira de ajudar a obra de Deus, né? É mesmo, irmãos? É mesmo, irmãos? Vendendo bolsas importadas no brechó da igreja? Vendendo camiseta velha, irmãos? Por R$5, 3, 2 ou R$1, irmãos. Foi isso mesmo. É esse mesmo evangelho de Jesus, irmãos? Ou é o evangelho da porcaria dos fariseus, irmãos? Igreja que vende caldo de cana, igreja que vende quentinha, igreja que vende algodão doce para ajudar na obra. Igreja que faz feijoada e vende a quentinha da feijoada bem baratinha, só para ajudar a construir a salinha das crianças. A salinha das crianças. Ô, meu querido, cuidado, pelo amor de Deus, com o engano de Satanás. Cuidado. Não existe outra rocha, eu não conheço, diz a palavra do Senhor. Bom, é só ela que não conhece outra rocha? Mas tem outros vários aí durante anos e anos e anos e anos e anos, de décadas para cá, que tem se embasado em outro tipo de rocha que não é a pedra angular. E aí? Só que quem não conhece a pedra angular e não sabe nem o que ela significa, vai ser semelhante àquela construção do homem que construiu a sua casa sobre uma areia, veio a onda, vieram as ondas, e veio o vento, o mar bateu contra aquela casa forte, e ela acabou caindo, porque eles não sabem diferenciar o que é areia do que é rocha. Aí o que ela está falando aí é alguma novidade? Que não existe outra rocha? É verdade, irmãos, que não existe outra rocha? Mas é claro que sim, irmãos, está escrito isso. A rocha... Você lembra do louvor antigo? Essa agora só quem é da velha guarda que vai lembrar. Hein? Jesus, a vida eterna, a pedra angular, que os poderes...
Olha, eu sinto a presença de Deus, eu ia falar, meu Deus, né? Eu sinto a presença de Deus só cantando isso. Irmãos, eu sinto a presença de Deus lendo a palavra de Deus, sabia disso? Isso não acontece com você, irmãos. É porque a sua vida espiritual está muito aquém daquilo que deveria ser. Eu acho que eu errei um pouquinho na estrofe, mas é porque é um hino muito antigo, né? Que eu também nunca mais cantei, nem nunca mais ouvi. Se eu não me engano, esse hino, esse louvor, é do Asaf e Borba. Acho que era assim, um pedacinho. Jesus, a rocha eterna, por isso que eu lembrei dele. A pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Preste atenção no tipo de letra que eram realmente os louvores antigos. Remetia-se tudo a Cristo, a pedra angular, a rocha. Aí hoje, 2025, alguém fala, eu não conheço outra rocha, porque a rocha é ele, que não sei... Você não já sabia disso, não? Aí, olha só que denúncia contra o sistema gospel. Meu Deus! Como é que é? Elias Batista Valadão. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Existe uma técnica humana que possa nascer um homem de novo. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Está chegando um dia em que todas as obras vão passar pelo fogo. Quando ele mesmo estiver na sua eira limpando a colheita e separando o joio do trigo. Inclusive a dela. Inclusive a obra dela vai estar sendo passada pelo fogo. Inclusive a obra dela. Então cuidado. Olha, essa palavra nem eu sei, mas eu já falei algumas vezes nesse vídeo. A palavra cuidado. Cuidado. De fato, as obras vão passar pelo fogo. Diz a Bíblia, em Apocalipse, que os seus olhos são como chamas de fogo. Quem pode resistir a algo assim, irmãos? Você entendeu por que as obras de hoje são tão bem feitas, de um formato tão assim acolhedor, de uma forma tão estudada e feita para enganar? Porque Satanás sabe que depois tudo vai ser queimado. E preste atenção, Satanás não está se importando com a quantidade de dinheiro que ele dá para esses líderes, com a quantidade de valores deste mundo que ele dá para esses líderes. Ele quer as almas que vão estar caindo no engano, irmãos. As almas. A palha, aquilo que não passar pelo fogo, madeira e palha vai ser queimado. E os que forem os autores destas obras, apenas terrenas, aplaudidas, financiadas aqui na terra. Fala pro teu irmão. Eu te pergunto, obras aplaudidas, em quantos palcos do mundo inteiro ela já cantou e foi aplaudida? Pessoas que confundiram um grupo com a glória de Deus. Inclusive esse grupo trazia o nome de Diante do Trono. Parece até nome de filme, né? Diante do Trono. Versão brasileira, Herbert Richards. Diante do Trono. Em quantos palcos do mundo inteiro ela já cantou, irmãos? Quantos elogios ela já não recebeu a vida inteira? Eu que não sou porcaria nenhuma, irmãos, já recebi elogios. E se eu não vigiar, eu recebo elogios até hoje e eu posso até cair, porque as pessoas foram acostumadas a fazer elogios a pessoas como que a Deus. Isso está errado.
Você pode sim reconhecer a unção de Deus que está em alguém, mas você jamais deve confundir essa pessoa com Deus. E foi o que aconteceu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, irmãos. Por isso nós estamos mergulhados nessa lama de engano que está hoje. Cuidado, hein, porque vai ter gente lá na eternidade cheirando a defumado. Paulo diz assim que vai até passar pela porta, mas como alguém que foi passado pelo fogo. Se você só senta numa mesa em que você é o menor porque você quer ganhar alguma coisa com as pessoas com quem você convive, isso não é evangelho. Eu quero sentar numa mesa de pessoas melhores do que eu. Mas sabe quem elas são? Irmãos, desde que o mundo é mundo, esse jogo de interesses existe. Esse jogo de interesses existe. Estar num ambiente, participar de um grupo, participar de uma congregação, só porque ou aquele grupo, ou aquelas pessoas, ou aquela única pessoa pode te oferecer algo interessante, isso não é novidade para ninguém. Você quer ver só uma coisa? Eu, por muitas vezes, já fui muito legal para muita gente. Bastou eu começar a abrir minha boca e mostrar o que eu sei, acabou o legal. Eu passei a não ser tão legal. Eu passei a não ser tão divertido. Eu passei de um cara muito legal para um falso profeta. Para um crente falso. Mas sabe por quê? Porque eles esperavam algo que massageasse os seus corações. E eu lhes dei uma marreta embebida no fogo celestial que marretou seus corações com a presença de Deus e com um evangelho real e confrontador de vagabundos espirituais. Então você passa a não ser mais tão legalzinho assim. Você começa a ser um limãozinho no meio deles. E o que acontece? Próximo passo, você vai sim ser obrigado a sair do meio deles. Vai ficar insustentável a situação. Porque a glória de Deus que está em você não combina com aquelas pessoas, nem com aquele lugar, nem com o que se fala lá. Então, você não consegue mais participar do engano. Eu, Luiz Henrique, não consigo mais sentar em uma igreja hoje para ouvir uma pregação, se essa pregação tiver algum viés político, ideológico ou religioso, ou for uma pregação tendenciosa, ou for uma pregação que vai bajular alguém. E aí eu queria que você retirasse esses critérios de todas essas pregações que você ouve hoje. Salva-se muito pouco. Se aproveita muito pouco. O evangelho do reino não está sendo pregado mais. São os intercessores, são os profetas, são aqueles que moram em morros, moram em comunidades pobres, mas que veem os morros acenderem, os gravetos brilharem. Cuidado com a história de gravetos brilhar. Eu tenho um amigo, irmão em Cristo, que participou de uma mesma época que eu. Só que hoje ele estuda ciência. Eu não estou dizendo que a ciência dele é melhor do que a palavra, mas eu estou dizendo que aquilo que a palavra diz, a ciência e a fé andam juntas. Então, se você tem sabedoria, você também sim pode usar da ciência para explicar algumas coisas. Tanto é que eu falei no vídeo sobre frequência musical, musicoterapia, técnica de persuasão humana. Isso é ciência. Tá? Ciência. E aí esse amigo pegou e mandou uma foto para mim, né? Uma foto com os gravetos. E esses gravetos, de alguma forma, tinha ali umas partezinhas ali que estavam... Sabe, como se fosse aquela caneta marca-texto?
aquela experiência que muitas pessoas já tiveram, inclusive na gruta, né, do sítio que nós participávamos dessa congregação. Muitas pessoas tiveram essa experiência mística e acreditaram que era a glória de Deus. Eu não tive isso lá porque eu não fui na tal gruta. Preste atenção, eu não fui na tal gruta. Aí esse meu amigo, irmão em Cristo, ele pegou e mandou uma foto para mim. E como eu não estava ligado no assunto e não ia lembrar, porque na foto, para mim, assim, em primeiro momento não pareceu ser uma coisa assim que estava um pouco iluminado, porque eu pensei até que fosse, inclusive, pontinhos onde uma caneta marca-texto, literalmente foi isso que eu pensei, uma caneta marca-texto tivesse sido salpicada ali, ele querendo mostrar alguma coisa na imagem, era uma imagem real, né? E aí esse meu amigo perguntou para mim, isso te lembra alguma coisa? Querendo que eu lembrasse daquela memória dos gravetos, das graminhas. Teve gente que levou até folha para casa, irmãos, que segundo eles pegavam fogo e tal, e colocaram dentro de Bíblia. Deve ter gente que tem aqueles matinhos dentro da Bíblia desde aquela época até hoje. E aí esse meu amigo falou comigo, você lembra disso aí? Eu falei, não, né? Aí ele, isso são fungos bioluminescentes. Fungos bioluminescentes. É ciência, irmãos, é biologia. É a glória de Deus? De uma certa forma, sim, porque é a criação de Deus. Mas não é a glória de Deus que estão falando por aí que é a glória de Deus. É um engano. Então esse meu amigo me fez lembrar muita coisa, inclusive daquela época, dos enganos daquela época, desde aquela época até hoje. E tem gente que não saiu daquele tipo de engano. Tanto é que nós hoje somos pessoas, assim, como eu posso dizer, não muito requisitadas pelo povo daquela época. Justamente porque nós pensamos. Nós pensamos, irmãos. Então, ver matinho acender, folha acender, cuidado, pode não ser a glória de Deus, pode ser experiências místicas. Preste atenção no que eu estou ensinando, por favor. Podem ser experiências místicas proporcionadas por demônios. Eu falei nesse vídeo que lá na África, os bruxos que praticam voodoo voam e os pastores vão para lá para aprender suas técnicas satânicas e diabólicas para usar nas igrejas brasileiras. E o povo acredita que é a glória de Deus. E não é. Não é. Então, irmãos, muito cuidado com o engano. Muito cuidado. Satanás não está brincando de enganar, né? Então essa história de eu já vi acender tal coisa, já vi esse cuidado. Eu, Luiz Henrique, já vivi experiência quando eu era jovem, né? Adolescente, que não existe essa palavra também, estude sobre isso. Eu era jovem e fazíamos um culto numa varanda e entrou um bêbado. Isso é a glória de Deus, irmãos. Entrou um bêbado e ele disse que viu uma luz naquele portão porque ele ia se jogar. Isso ele falou depois, tá? Porque ele estava bêbado. Ele ia se jogar lá debaixo da primeira carreta que ele encontrasse lá na pista. E a varanda na qual nós fazíamos o culto era naquela direção. E tinha ali um bando de crianças, né? Uns jovens ali, saindo da idade de criança para jovens. E aquele bêbado, eu lembro que era o tio Tonho, ele era pai de um conhecido meu, né? Colega do bairro chamado Igor. E esse bêbado, ao sentar no meio daquelas crianças, e essa criança que vos fala era um daqueles que estavam lá, eu era uma daquelas crianças. Esse bêbado começou a ficar assustado
ele começou a se afastar de um pandeiro. Inclusive aquele pandeiro a gente brigava, irmãos. A gente brigava para tocar aquele pandeiro. Era uma guerra. Tu vê, hoje as pessoas brigam por coisa tão... né? A gente, assim, o ápice nosso ali era tocar aquele pandeiro, irmãos. Olha como mudou, né? E aí, esse bêbado, ele dizia assim: por que esse pandeiro tá pegando fogo? E nós, irmãos, nós que estávamos ali, que éramos os cristãos, nós não estávamos vendo nada. Para nós era só um pandeiro em cima de um banco de madeira. Mas a glória de Deus estava ali, irmãos. E eu participei de coisas assim. Por isso eu falo hoje das coisas que eu falo, porque eu conheço aquilo que eu falo. E esse bêbado começou a ficar assustado e se afastando, com medo real daquele pandeiro do banco, tentando sair dali daquele local. Por que esse pandeiro está pegando fogo? E o irmão que estava na dirigência, né, na liderança daquele trabalho naquela época, disse: olha, é a glória de Deus que está aqui. Só que isso não era um matinho aceso numa gruta, irmãos. Era uma realidade. Foi um caso onde o Espírito de Deus se manifestou, a glória real de Deus se manifestou ali e curou um bêbado. Preste atenção, irmãos. É por isso que eu falo contra tudo isso que eu vejo aí. Curou um bêbado, inclusive da sua cachaça, na hora. O bêbado ficou curado. O álcool perdeu seu poder de inebriar a mente humana e saiu dali. E a glória de Deus encheu aquele homem, irmãos. Ele falou que ele ia se matar. E uma luz atraiu ele para aquele portão, ele bateu. E ali ele foi curado naquele momento e foi transformado naquele momento. Terminou o culto com aquelas crianças, irmãos. Nossa, isso me lembra tanta coisa. Poxa, chega a dar uma tristeza de ver como as coisas estão hoje, irmãos. Terminou o culto, aquele bêbado saiu dali bom, querendo Jesus. Uma pessoa normal, saiu dali. Entrou um bêbado. Entrou endemoniado, porque ele fez truques. Os demônios que estavam nele fez truques, sabendo que eram crianças, fez truques de papel, irmãos. Ele comia o papel, botava a mão atrás da orelha e o papel aparecia de novo, irmãos. Satanás tem as suas técnicas para enganar de acordo com o tipo de público. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Eu não falo daquilo que eu estou aprendendo no YouTube, irmãos. Eu falo daquilo que eu vivo. E isso hoje não tem crédito. Hoje tem crédito a mentira. Hoje o engano tem crédito. Hoje a falácia, as falsas profecias, hoje isso tem crédito. Isso o povo gosta. Verdade ninguém gosta, irmãos. Verdade ninguém gosta. Você quer mudar de igreja pra fazer negócio maluco? Porque nessa casa só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Ele vai fazer jorrar águas tão abundantes. O homem faz água para batizar pessoas, mas as águas vivas que se movimentam das profundezas e que não têm fim, estão chegando esses dias em que nada vai competir com a glória de Deus. Eu vou parar de botar as falas dela, que deve terminar aí. Mas olha o que ela falou.
Estão chegando esses dias em que nada vai competir com a glória de Deus. E eu, como uma pessoa que tem uma cabeça enorme, pensante, eu te faço a seguinte pergunta: desde quando esses dias deveriam ter sido afastados de nós? Em que nada se confundisse com a glória de Deus. Eu acabei de contar um caso agora, do pandeiro que pegava fogo, e eu vivi isso, irmãos, eu vivi isso, eu conheço esse Deus verdadeiro, eu conheço esse Deus verdadeiro. Esse Deus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de foguinho, ele é um Deus transformador, ele é um Deus poderoso de verdade, irmãos. Não brinca com esse Deus, irmãos, não brinca com ele. Eu sou a prova viva de que a palavra de Deus é verdade, é genuína, é verdadeira. Em verdade vos digo. Desde quando outra coisa deveria ter assumido o lugar da verdadeira glória de Deus? Desde quando, irmãos? Eu vou terminar contando uma outra experiência espiritual que eu também não vi, mas viram comigo, eu não vi. Uma vez eu estava chegando em casa no Rio Grande do Sul, tinha lá o presbítero e a esposa dele, né? A gente era muito amigo naquela época. Pessoas sinceras, irmãos. Pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas. Nós também éramos, né? E aí eu morava numa garagem junto com a minha esposa e, se eu não me engano, tinha só o Davi na época. Aí, para entrar na porta da garagem, era uma porta mesmo, dessas portas normais que entra numa casa, só que era uma garagem, né? Passava-se na frente de uma janela. Ao passar por aquele local, pela janela, era uma coisa do lado da outra. A janela, você já chegava na porta. Eu passei pela janela e apareci na frente da porta. A esposa do presbítero se assustou. Ela falou assim: ué, você tá sozinho? Eu falei: tô. Ainda brinquei, né? Abri os braços aqui, ó. Sou eu. Eu tinha chegado, acho que do trabalho, sei lá. Falei: tô. Ela: não. Eu falei: mas como assim? Eu tô aqui, né? Ela: não. Eu vi duas pessoas passando pela janela. E para encerrar, o presbítero disse: é ele e a glória de Deus que anda com ele.